Bom dia, bom dia, bom dia! Pessoal, combinado com vocês, eu vou fazer hoje uma live que vai revisar 2 tópicos do edital de vocês. Mas eu só faço essa live se tiver 50 pessoas. Só falo 2 tópicos, eu vou entregar de graça. Vou entregar de graça para vocês. Então eu quero muito coraçãozinho. Eu quero que vocês apertem o aviãozinho. Divulga o trabalho da prof. Eu vou entregar agora para vocês pelo menos 2 questões do seu edital. Então vamos lá. Só se tiver 50 pessoas. Vai colocando aí, vai mandando pros amigos. Você sabe que rede social é assim. Tem que entender que tem coração. Manda coração, manda coração. Se não tiver, gente, quem tá acompanhando a lista de transmissão viu. Hoje eu mandei para vocês. Eu mandei para vocês gratuitamente, pelo menos, gente, 3 questões da prova de vocês. Tá com várias listas de transmissão hoje. Eu tô com lista de transmissão do INSS, lista de transmissão carreiras policiais, lista de transmissão carreiras jurídicas. Eu mandei áudio para vocês para cada lista. Áudios diferentes. A gente tá cheio de gente estudando. Hoje, pelo menos, foram 3 questões. O ruim da lista de transmissão é que vocês não conseguem receber todos os áudios. A gente não consegue encaminhar tudo para todo mundo. Então, a depender da lista que você estiver, você recebe um conteúdo, você não recebe outro. Então, por isso que eu tô aqui. Vou aproveitar que eu tenho um minutinho para falar com vocês, mas eu quero mais gente. Pode, gente, quem tá aí, quem consegue, quem conhece o meu trabalho, quem sabe o que é esse material, quem que sabe, vai ajudar a prof, vai ajudar a prof. Lembrando, galera, vocês estão estudando para qual concurso hoje? Hoje, quem tá aí me escutando, tá estudando para qual concurso? Me fala, prof, tô estudando para qual concurso? Me fala que eu vou entregar hoje 3 questões da sua prova. Eu vou entregar de mão beijada. Ah, prof, todo professor fala isso. Não. Nenhum professor trabalha assim, nenhum, há 5 anos. Então eu vou te entregar a questão de prova que vai cair na sua prova. Me fala, PF, então tá, eu vou responder uma questão de carreiras policiais. OAB, que mais? Administrativo, prof, TJ, que mais, gente, que mais? Então eu vou responder uma questão tribunais e uma questão... Não, eu tô falando responder, não é que eu vou pegar uma questãozinha aqui e vou responder com vocês, não. Eu vou te falar o que vai aparecer na sua prova. Vou te falar, vou te explicar. PS São Paulo, TCE, OAB. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu vou responder agora uma questão que vai cair em carreiras policiais e tem chance de aparecer na prova da OAB. Como é que eu sei disso? Eu respondi, gente, eu respondi 42 mil questões de prova. Eu não contratei ninguém para fazer isso, não. Eu sentei bunda na cadeira e respondi 42 mil questões de prova. De todas as provas de concurso dos últimos 10 anos. Elaborei esse material aqui. Ele é fininho e ele foi feito para você esgotar a matéria em 7 dias. 7 dias. Por que 7 dias, prof? Porque eu encaixei todas as questões de prova, todas. Não existe questão de prova que não seja respondida pelo meu livro. Se alguém achar, ganha R$1.000. Eu sempre ofereço, mas ninguém nunca achou. Então tá. A gente vai falar sobre poderes. Eu vou te explicar por que vai cair na sua prova. Dá uma olhadinha, gente. Poder mais cobrado é o poder de polícia. É o poder de polícia. Seguido das características do poder de polícia. O conceito de poder de polícia, as características. O poder normativo regulamentar. O poder disciplinar, né? Esses são os artigos mais importantes desse capítulo aqui. Tem videoaula, vocês já sabem que eu grifo todo o texto. O que está em vermelho responde a mais de 300 questões de prova. O que está em verde a mais de 100 questões de prova. O que está em amarelo a mais de 200 questões. Então você leu essa página aqui, aproxima o celular do QR Code questões e responde as questões que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Anota quantas questões você fez dessa página, quantas que você acertou. E é assim que você vai estudar. Então, eu comprovo. Eu não estou falando de estatística que eu não comprovo, eu comprovo. Não existe, são 42 mil questões encaixadas em um livro fininho desse tanto.
Foi estrategicamente pensado, frase a frase, para você ter uma economia de tempo. Eu falei, poxa, como é que eu vou juntar esse parágrafo nesse outro, escrever com as palavras certas? Foi uma engenharia de palavras para chegar no texto que fosse mais enxuto, mas que respondesse questão. Eu posso sair hoje de Belo Horizonte e ir para o Rio de Janeiro a pé. Vou chegar numa semana. Posso ir de carro, chego em 6 horas. Posso ir de avião, chego em 1 hora. Meu objetivo? Que isso aqui seja um avião. Por quê? Menos páginas responde a todas as questões. Beleza. Tem videoaula também de cada capítulo, mas vamos lá. Prof, você falou que ia responder uma questão da prova de carreiras policiais. E eu tenho certeza que vai cair uma questão sobre esse tópico aqui. E não é poder de polícia. Eu quero falar hoje com vocês sobre poder hierárquico e por que eu tenho certeza que nas carreiras policiais, nas próximas provas, isso vai aparecer. Quando eu falo de poder hierárquico, pensa por que existe uma hierarquia? Para o chefe mandar, né? Para organizar. O chefe, ele manda naquela instituição. A hierarquia, gente, ela vai existir entre órgãos. O que é órgão, prof? Órgãos são unidades de competência que formam uma determinada pessoa jurídica. Então, lá na Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal é um órgão. Dentro desse órgão existem vários outros órgãos, né? Existe uma diretoria de contratos, existe uma diretoria de RH, existe uma assessoria de comunicação. Cada órgão tem a sua competência, uma unidade de competências. Os órgãos não têm personalidade jurídica própria, não tem pessoal próprio. O órgão compõe uma determinada instituição. Prof, por que existe essa distribuição de funções entre os órgãos, essa desconcentração? Justamente para organizar o funcionamento daquela instituição, para saber o que cada um está fazendo. Beleza. O chefe dessa repartição, ele vai controlar todo mundo que está abaixo dele. E esse controle a gente chama de controle hierárquico. Em razão da hierarquia, o chefe da PRF, ele pode e deve anular um ato praticado pelo seu subordinado que esteja em desconformidade com a lei. Além disso, o chefe da PRF também pode revogar o ato praticado pelo seu subordinado, que é um ato legal, que foi editado em conformidade com a lei, mas que já não é mais interessante, já não é mais oportuno. Isso o chefe faz usando da hierarquia, do poder que ele tem. Além disso, por que eu acho que essa matéria vai cair nas próximas provas? E escute esse macete aqui. Características do poder hierárquico: SODA, S de subordinação, O de ordem, D de delegação e A de avocação. Esse é o ponto que eu quero falar com vocês. Presta muita atenção agora no que eu vou te explicar. O que acontece, gente? Onde que estão os poderes do policial rodoviário federal? Onde que estão os poderes do delegado? Na lei. Existe uma lei da carreira de delegado. Existe uma lei da carreira do policial rodoviário federal. E a lei que estabelece quais são os poderes daquele que ocupar aquele cargo. O cargo é um conjunto de competências que quando você, após a nomeação, foi aprovado, foi nomeado, que você vai tomar posse, que você vai ser investido naquelas competências ali. Beleza. E a lei que estabelece quais são os poderes de cada agente público. Só que é possível delegação e avocação de competências. E isso eu tenho certeza que vai cair. E você precisa saber das situações que são exceções. Delegação de competências. Vamos dizer que você está trabalhando no INSS. Você já é superintendente lá no INSS. Subordinado a você, existem diretores. Você vai entrar de férias, vai ficar um tempo fora. Quem é que vai cumprir as suas funções, as suas atribuições? Você vai ter que repassar os seus poderes, as suas competências para uma outra pessoa. Prof, essa outra pessoa, ela pode ser o meu subordinado? Pode. Você pode repassar temporariamente as suas competências para o seu subordinado cumprir? Pode. Temporariamente, por um prazo específico, isso pode acontecer. Além disso, você, superintendente, pode repassar suas competências para um outro superintendente que está no mesmo nível hierárquico que o seu?
pode também. Essa delegação aqui é horizontal, mesmo nível hierárquico. Essa delegação aqui é vertical. Repasse de competências do chefe para o seu subordinado. Beleza. Isso é delegação. Prof, a delegação, ela é uma transferência definitiva de competências? Não. Por quê? Não é possível transferir em caráter definitivo uma determinada competência, porque quem estabelece as competências de cada agente público é a lei. É a lei que estabelece, então não é possível fazer isso. Beleza. Mas além da delegação, também você tem que entender a avocação. Prof, o que é avocação? Gente, olha o tanto que cai. Olha só. Delegação, todo em vermelhinho, só esse parágrafo aqui, 611 questões. Olhei hoje. Todo dia a gente encaixa mais questão, né? Todo dia a gente encaixa mais questão. E essa parte de avocação aqui, 324 questões de prova. Essa página aqui responde a mais de 1000 questões de prova, gente. Mais de 1000. Já leu essa página? Aproxime o celular do QR Code de questões, vão abrir no seu celular as questões que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Filtra, só quero fazer questão de carreiras policiais. Você pode filtrar e você vai respondendo questão. Quando você aplica o conhecimento na hora, quando você responde a questão, depois de ler a página, você vai memorizar 3 vezes mais. Ninguém no país fez isso. Eu encaixei todas as questões de prova aqui, para você memorizar 3 vezes mais. Beleza. Avocação. Avocação é quando eu tenho um superintendente aqui e eu tenho um subordinado aqui, um diretor. O superintendente vai tomar para si uma determinada função. Avocar. Ele vai chamar para si uma atribuição que é do diretor. Então, ele vai tomar para si uma competência do seu subordinado. Beleza, prof, entendi. Prof, quando você fala de delegação e avocação, você está falando de ampliação temporária de competências. Temporária, né? Não é em caráter definitivo. Professor, e quem é que responde pelo ato administrativo? É quem delegou a competência ou quem praticou o ato? Tipo assim, o chefe delegou uma competência para o seu subordinado. O subordinado praticou um ato que prejudicou uma determinada pessoa, um cidadão. Prejudicou aquela pessoa de uma forma específica, poxa, por erro desse agente público. E aí, quem é que responde por esse ato? O chefe ou o subordinado? Gente, responde pelo ato quem praticou o ato. Beleza. Chegamos na questão que eu tenho certeza que vai cair. Chegamos no ponto. Vamos lá. Existem 3 situações em que não é possível delegação e nem avocação de competências. 3 situações. E eu vou te dar um macete para você não esquecer. Quando na lei estiver que aquela competência, o poder para edição daquele ato é de competência exclusiva. Galera, o de exclusiva é de escova de dente. De escova de dente. Você tem uma escova de dente, você não vai dividir ela com ninguém, né? Não vai. Então, de exclusiva, de escova de dente. Quando a lei estabelece que aquela determinada competência é uma competência exclusiva definida em lei, ela não pode ser delegada, não pode. Além disso, gente, quando a lei estabelece uma competência para edição de um ato normativo, ato normativo é uma norma. Infralegal, a lei tá aqui, infralegal, que vai ser editada para clarificar o conteúdo da lei, facilitar a aplicação da lei. Essa competência para edição de ato normativo também não é passível de delegação, salvo em uma situação específica que eu já te falo, porque é isso que cai. Além disso, gente, a competência para decidir recurso hierárquico não é passível de delegação. Quer um macete para lembrar disso? Não admite delegação. Cenoura, gente. C é competência, C de competência, E de exclusiva. De normativo, edição de ato normativo. Ra de decisão de recurso, o R de recurso, A de administrativo. Gente, para vocês não esquecerem, 3 situações em que não é possível a delegação e a avocação de competências. Agora, o que eu acho que vai cair? Você aí fez um requerimento, você fez um pedido lá no INSS. Esse pedido seu foi negado. Foi negado por João. Você falou, nossa, eu tenho que recorrer
dessa negativa, vou interpor um recurso. Esse recurso é um recurso hierárquico. Quem que vai analisar o recurso é o chefe do João, que é o Carlos. Vamos dizer que Carlos tá com uma preguiça de decidir aquilo ali, tá indo viajar, repassa a competência, delega a competência de decidir aquele recurso para João. Pode fazer isso? Não. Por quê? Porque essa é uma das hipóteses em que não é possível delegação. Mas, prof, por que não é possível delegação? Só você pensar. Se eu delegar a competência para edição de um recurso hierárquico, né, para decisão de um recurso hierárquico para o subordinado, o João vai estar tomando o quê? 2 vezes, vai estar analisando aquela situação 2 vezes. Não vai ter nova análise, não vai ter novo julgamento. Se Carlos repassar a competência de decidir o recurso hierárquico para João, João vai decidir aquela questão 2 vezes. Então ele não vai pensar diferente, não. Vai ficar do mesmo jeito, né? Então, nesse caso, não é possível a delegação dessa competência. Galerinha, essa é uma questão que eu tenho certeza que vai cair nas provas de carreiras policiais, tenho certeza absoluta. Certeza absoluta. A prof, ela vai fazendo estatística, chega uma hora que a gente consegue, assim, a gente consegue quase que prever o que vai aparecer na prova, né? É sério mesmo. Porque tudo é matemática, gente, tudo é estatística, né? O universo funciona assim. Dá uma olhadinha, essas são as frases mais cobradas de poderes administrativos, essas frases respondem a 75% das questões. Eu sempre mostro para vocês no final do livro. Então, olha só. O conceito de poder de polícia responde a 17% das questões. O exercício do poder de polícia é atividade típica do Estado. Pessoa jurídica de direito público. Quem é que pode exercer o poder de polícia? 6% das questões. Exigibilidade e coercibilidade, 5% das questões. Autoexecutoriedade, 7% das questões. Poder hierárquico, que a gente falou hoje, 9% das questões. Poder disciplinar, 15%. Então, leiam isso antes da prova, por favor. Isso aqui foi feito assim com o maior cuidado, com um nível de análise que ninguém fez no país. É um nível de certeza, sabe, gente? Um nível de análise mesmo. Número de questões analisadas. Os artigos mais importantes que você tem que ler, gente. Artigo 77 do CTN, artigo 78, artigo 1º da Lei 9873 e súmula 473. Esses são os artigos mais importantes e aqui as questões que cobram lei seca, que cobram esses artigos aqui para você ler. Lembrando, galera, se a gente estudou hoje poder hierárquico. A gente estudou hoje poder hierárquico. A prof tá esperando ser atendida por um médico. Falei, vou descer, fazer uma live rapidinho. Gente, olha só. O que é mais importante sobre poder hierárquico? O que mais cai, né? O conceito de poder hierárquico tá todo em vermelhinho. Esse conceito responde a 400 e... esqueci, eu anotei isso hoje. Mais de 400 questões. Aqui eu sempre coloco para vocês o macete. Leu essa página aqui? Responde as questões que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Aplica no conhecimento na hora. Anota quantas que você fez, quantas que você acertou, o seu percentual de acerto. Anota certinho, tá bom? Para você ir acompanhando. E lá no início do livro... tem uma análise de todas as bancas, não? Tem a análise das bancas, né, gente? Tá aqui. O cronograma de estudo para você esgotar a matéria em 7 dias. Como que você vai estudar, quantas videoaulas você vai ver, né, em 7 dias. E aqui você anota o seu rendimento, né? Em cada página aqui, você vai anotar, por exemplo, aqui, página 165. Anota o seu percentual de acerto de questões na página 165. Quando você for preenchendo tudo, depois você vê qual que é a página que você tem que rever, olhar de novo, que você tem que estudar mais, com mais afinco, tudo isso, né? Então é isso, galera. Pessoal, dúvidas? Dúvida, gente? Eu adoro fazer essas lives corridas assim. Dúvida? Deixa eu ver alguma pergunta. Pessoal que quiser participar da lista de transmissão, pode participar. Eu tô enviando para vocês dicas gratuitas pelo WhatsApp. É só mandar uma mensagem. Só que hoje a gente vai encerrar essas dicas. Então, encerrar assim, essa lista. Então, são as últimas vagas. Só mandar uma mensagem pro número 31 987068889, viu? Só mandar uma mensagem.
você fala assim, eu quero receber dicas gratuitas. E a gente coloca vocês na lista, tá bom? Combinadíssimo? Combinadíssimo. Então, gente, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Vou deixar essa live salva até meio-dia, tá bom? Beijo!